E aí, meus amigos, tudo certo? Vamos falar agora da atuação dos agentes públicos conforme a nova lei de licitações, tá? E aí, já conforme a 14.133, artigo 6º, vai falar o seguinte: para os fins desta lei, consideram. E aí, vamos lá. Primeiro, o que é um agente público? Agente público é o indivíduo que, em virtude de eleição, ou seja, cargos eletivos entram aqui, tá? Chefes do Poder Executivo, vereadores, deputados, senadores, tá? Nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da administração pública. Agente público, portanto, é todo aquele que tem um vínculo com a administração pública. Pode ser um empregado público, pode ser um servidor público, pode ser um agente político, tá? Todos eles, quando estiver exercendo função administrativa, são agentes públicos aqui para os fins da nova lei de licitações. A autoridade é um agente público qualificado, tá? A autoridade é o agente público dotado de poder de decisão. É importante conhecer essa nomenclatura para a gente interpretar os nossos dispositivos que vamos ler a partir de agora, tá? Então, agente público é todo aquele que tem um vínculo com a administração pública e a autoridade é o agente público, mas que pode decidir as coisas. Vamos lá. Quais os requisitos para que um agente público possa atuar na licitação, tá? A lei já estabeleceu aqui, olha, para o agente público, mesmo aquele sem poder de decisão, né? Mesmo aquele que não é autoridade, atuar em uma licitação, tem que cumprir esses requisitos aqui, que estão no artigo 7º. Caberão à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, que preencham os seguintes requisitos. Primeiro aspecto, a lei falou em gestão por competências, tá? Gestão por competências, a gente não precisa aprofundar nisso aqui, mas é basicamente um método de gestão de pessoas, tá? Em que se distribui as competências conforme os atributos pessoais dos agentes envolvidos, tá? Então, é o chefe que deve fazer essa distribuição de competências, de atribuições, seguindo essa lista de requisitos que veremos agora. Inciso 1. Sejam preferencialmente, veja que não é obrigatoriamente, tá? É só preferencial. Servidor efetivo ou empregado público do quadro permanente. Então, olha só, agente que ocupa meramente um cargo comissionado pode ser designado para participar de uma licitação? Pode, tá? Mas a preferência é para servidor efetivo e empregado público do quadro permanente. 2. Tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada, tá? Em outras palavras, esse agente não pode ser alguém completamente alheio ao assunto licitações. Ou está nas funções do cargo dele, ou ele tem alguma formação que justifique isso, por exemplo, é formado em direito, ou ele tem uma qualificação. Por exemplo, fez um curso para participar de licitações. Pode ser um curso simples, de repente um curso ali de 100, 150 horas, já pode ser ali uma qualificação técnica para participar dos procedimentos licitatórios. 3. Não, veja que esse, portanto, é um requisito negativo, não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração, nem tenham eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade até o 3º grau, de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Olha que interessante isso aqui. Não é para falar que a empresa que tem um cônjuge que trabalha na administração pública não pode contratar com a administração pública. Isso aqui é para falar o seguinte, olha, se tem uma empresa e essa empresa tem algum parente de servidor público
que contrata comumente com a administração, então esse servidor público não pode fazer nada que envolva licitações, não pode participar dos procedimentos licitatórios, ainda que para aquele procedimento específico essa empresa não esteja participando, tá? Veja que a lei não relacionou diretamente naquele procedimento licitatório, só falou, olha, não seja cônjuge de quem habitualmente contrata com a administração. Então não precisa ser naquele contrato específico. Se habitualmente contrata, já deve se afastar dos procedimentos licitatórios. Quem é o agente da contratação? A equipe de apoio e a comissão da contratação. A nova lei de licitações trouxe essas três expressões para a gente e é legal a gente conhecer cada uma delas e saber distinguir as funções. Olha só, começando pelo agente de contratação, artigo 8º. A licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública. Olha só que interessante. Agora há pouco a gente viu aqui, ó, que preferencialmente para participar da licitação tem que ser servidor efetivo, mas é preferencialmente. Agora, isso é para participar em uma função qualquer dentro da licitação. Para participar da função específica de agente de contratação, aí não é preferencial, aí é obrigatório que seja servidor público ou empregado público do quadro permanente, tá? Por que isso? Porque esse agente de contratação, ele não é um mero agente público, ele é uma autoridade da licitação. Por quê? Porque olha o que ele faz aqui, ó. Ele toma decisões. Tá? E lembra que a gente viu aquele conceito lá no comecinho desse bloco? O agente público que toma decisões é o quê? É a autoridade, tá? Por isso que para esse agente público aqui, que é uma autoridade, o agente de contratação, não basta que seja preferencialmente servidor público. Tem que ser obrigatoriamente servidor público, tá? E ele vai acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. E o parágrafo 1º vai falar: o agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzida a erro pela atuação da equipe. Então, olha só, o agente de contratação é uma autoridade. Essa equipe de apoio é autoridade? Não. Essa equipe de apoio são agentes públicos meramente, porque eles não decidem. Eles apoiam quem decide. Quem decide, esse é o agente de contratação, tá? Aqui a equipe de apoio não, estão subordinados a ele e vão trazer informações, vão fazer atos procedimentais do processo, enfim, vão dar apoio de fato. Mas quem decide é o agente da contratação. Parágrafo 2º. Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no artigo 7º desta lei, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação, formado por no mínimo 3 membros que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente, fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão. Então, olha só aqui, interessante também. Quando a licitação envolver um bem ou serviço especial, tá? Bem ou serviço especial é aquele que não é comum. Bem ou serviço comum é aquele que pode ser definido conforme critérios usuais do mercado, tá? Então, quando o legislador disse aqui bens ou serviços especiais, é porque são atividades mais complexas mesmo, tá? São contratações, abre aspas, mais difíceis para a administração pública. Nesse caso, pode substituir o agente da contratação, que é uma pessoa só, por uma comissão de contratação, que será formado por 3 servidores, justamente para dividir a responsabilidade e para facilitar o andamento dos serviços. Parágrafo 4º.
Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela administração, poderá ser contratado por prazo determinado serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação. Então, olha só, além de poder formar essa comissão de contratação no caso dos serviços especiais, se for um serviço especial ou bem também, que não é normalmente contratado pela administração pública, ou seja, é um caso mais específico ainda, pode ser contratado uma empresa ou um profissional especializado, justamente para assessorar e melhorar a qualidade dessa licitação promovida pelo poder público, ok? E o que é vedado, o que é proibido para os agentes públicos em licitações? Olha o que diz o artigo 9º. É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei. 1. Admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos que praticar situações que, aí a linha A, comprometam, restringam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas. B. Estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade da sede ou do domicílio dos licitantes. E C. Sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato. Nós já analisamos isso num bloco passado, mas vale a pena analisar de novo aqui dentro desse instituto. E mais, também é vedado estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciário ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras e também opor resistência injustificada ao andamento dos processos. Tudo isso é vedado aos agentes públicos que atuam nas licitações. Com isso, terminamos aqui esse tópico dos agentes públicos. É isso aí e vamos juntos.